Ok, começamos. Então, boa noite mais uma vez para todo mundo. Nós vamos começar o nosso segundo dia do curso, Escrita de Projetos para Mestrado e Doutorado, aqui pelo Instituto Atenas de Altos Estudos. É uma grande alegria recebê-los de volta. E hoje, a nossa aula, como vocês viram lá no plano de aulas, nós vamos falar sobre justificativa, objetivos e tese para quem vai concorrer ao doutorado. Tudo bem? Então, a justificativa, que é a primeira parte, vai ficar com a Vanessa, e assim que ela terminar, eu começo com os objetivos e a tese. Vamos lá, Vanessa. Oi, pessoal, boa noite. Como a Fernanda falou, nós vamos iniciar agora, hoje nós vamos falar sobre a justificativa, continuando o item dos elementos textuais do projeto de pesquisa, e vamos dar continuidade com esse item hoje que eu vou iniciar. Vou já apresentar para vocês aqui. Estão vendo? Tudo certo? Então, ok. Então, aqui, ó. Introdução nós vimos ontem. Hoje a gente vai ficar com a justificativa, objetivos e a tese. Então, aqui, ó. Primeiro eu coloquei, ó, atenção à quantidade de laudas que o edital exige. Porque, com o item de ontem, que a Fernanda falou, a introdução e a justificativa, são alguns elementos que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com relação ao que a gente estiver escrevendo e principalmente com a quantidade de laudas que tem que o edital exige. Então, são itens que realmente a gente tem muita coisa para escrever, mas a gente precisa realmente ser estratégico e ser objetivo e claro, para não ficar muito floreando e dando voltas e voltas, sem realmente dizer o que a gente quer nesses itens. Então, na justificativa, é um dos elementos importantes do projeto de pesquisa, da tese, da dissertação, e que eu vou colocar aqui, ó, eu trouxe alguns itens para vocês importantes, e aqui, a justificativa, nós temos a pergunta do porquê fazer. Isso configura-se a justificativa. Eu trago nessa primeira parte aqui, ó, a justificativa refere-se às motivações que o conduziram a propor a pesquisa e as razões que sustentam a sua persistência em realizá-la. Depois eu mostro para vocês da onde eu usei duas bibliografias para pegar esses itens. Mas olha só, as motivações que o conduziram a propor a pesquisa. Essas motivações, elas são muito pessoais, são com relação à sua vivência no seu trabalho, algum momento da sua trajetória de vida que lhe chamou a atenção para você trazer aquela pesquisa e aquela temática. Inclusive aqui, ó, as razões que sustentam a sua persistência em realizá-la. Nessa segunda parte aqui, justificar um projeto é convencer os seus leitores, mas no caso de um edital, de uma seleção, convencer a banca da sua importância, a importância do seu projeto, da sua relevância acadêmica e social, da viabilidade da sua realização e da pertinência do tema proposto. Você pode trazer todos esses itens da sua importância, relevância acadêmica e social, viabilidade. Você pode fazer em etapas e ir respondendo cada um. E depois você vai fazer um texto com relação aos itens que você já colocou. Pode-se investir com relação ao fato de que você é o pesquisador ideal para realizar tal pesquisa. Vou repetir, pode-se investir com relação ao fato de que você é o pesquisador ideal para realizar tal pesquisa, já que possui certas experiências e níveis formativos. Então, é interessante você destacar na justificativa
que o seu projeto, que a partir das suas experiências e níveis formativos, de tudo que você já fez na sua trajetória acadêmica, é importante para desenvolver aquele projeto. Vale a pena mostrar a originalidade do tema, inclusive apontando lacunas que foram ou serão evidenciadas pela revisão bibliográfica. Então, você vai escrever as lacunas e apontar o que você já fez com relação à pesquisa que você está realizando, a pesquisa inicial, para aquela temática que você está desenvolvendo, e você pode citar que vai ser evidenciada na revisão bibliográfica, mas nesse caso na fundamentação teórica, ou até na metodologia também. Aqui, como a justificativa de um projeto tem a função de convencer o leitor da importância e até necessidade de realização da pesquisa, convém ao proponente desenvolver para si mesmo uma reflexão sincera sobre os limites sociais e acadêmicos que ele e seu tema deverão enfrentar. Então, nesse caso, quando eu coloquei, cadê aqui? Da viabilidade da sua realização, é interessante que nesse processo realmente você faça uma reflexão dos limites que a pesquisa tem. Porque, às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente está pesquisando, a gente vai verificando que cada problemática gera uma outra problemática, que vai gerando outra, que vai gerando outra, e se a gente não parar, a gente está lá mergulhado e já está se afogando no meio dessa problemática toda. Então, é interessante você realmente, quem tiver, assim, dificuldade de desenvolver algum texto a princípio, você pode fazer por etapas e realmente colocar alguns limites, ou colocar só um limite, tanto social, acadêmico, para desenvolver a pesquisa, para que quando o avaliador e a banca estiver vendo, ela vai entender, primeiro, com relação ao projeto, que ele é executável durante aquele tempo, 2 anos do mestrado e 4 do doutorado, e vai entender que a pessoa que está propondo, que é você, o possível, o candidato, tem essa noção do tempo e da pesquisa que você está propondo. Pode-se começar por mostrar como a pesquisa proposta trará um benefício efetivo para a sociedade. São comuns as argumentações de que o tema favorecerá a elaboração de uma maior conscientização social acerca de determinado problema de importância reconhecida. Então, você pode trazer as questões principais da sua pesquisa, já trazendo benefício para a sociedade, pode até colocar algumas dificuldades, mas o benefício realmente é mais interessante você trazer. Nessa parte. Justificar uma pesquisa, enfim, é conectá-la argumentativamente com tudo aquilo que contribua para revelar a sua relevância, a sua originalidade, a sua viabilidade, a oportunidade de sua realização pelo pesquisador que a caminha. E detalhar novamente a relevância acadêmica e social do seu tema escolhido. Essa questão com relação aos manuais de elaboração de pesquisa, eles sempre estão destacando esse item, relevância acadêmica e social. Porque, normalmente, nas bancas, os professores eles sempre perguntam o que o seu projeto pretende, traz de benefício para a comunidade acadêmica, para a comunidade onde você mora, para o lugar onde você trabalha, e qual é esse retorno e essa questão social que sua pesquisa vai trazer. Então, nós, cientistas, que nós estamos fazendo pesquisa, normalmente não, a gente faz as nossas pesquisas para trazer um alerta, para trazer um conhecimento a mais para a sociedade. Mesmo que não resolva um problema, mas que ajude, né, a reflexões, a questões críticas, para, quem sabe, futuramente, a partir da nossa própria pesquisa, alguma política pública é criada, algum projeto é criado, a gente pode, com a nossa pesquisa, também inspirar outras pesquisas, outros pesquisadores. Tudo certo aqui?
Querem fazer alguma pergunta, alguma questão? Não? Então, vou continuar. Eu trago essa parte aqui, ó, que eu também acho interessante, de um livro da pesquisa da área de História, que é do professor José Barros. Então, ele traz aqui, ó, uma imagem com a palavra justificativa aqui no meio, centralizado, e traz essas setas. A gente começa aqui, ó, relevância social. Vou até aumentar aqui. Então, tudo que a gente já falou, ele vai repetir aqui, ó, relevância social, relevância científica e acadêmica, pertinência do tema, viabilidade e originalidade. A gente começando aqui com a relevância social. Por que o seu tema ou a sua pesquisa é socialmente importante? Quais os benefícios que podem reverter para a sociedade? Então, a nossa pesquisa realmente precisa ter um retorno, principalmente para a sociedade. Relevância científica e acadêmica. Por que o seu projeto ou a sua pesquisa é importante do ponto de vista acadêmico? Que lacunas na bibliografia já existente ele virá preencher? Que contribuições pode dar a determinado campo? Aqui está a historiografia, mas pode ser qualquer campo da educação, ou de qualquer outro item que você, qualquer outro campo que você esteja propondo seu projeto. Pertinência do tema. Mostrar que o seu tema é congruente, vale citar autores que assinalaram caminhos similares em obras anteriores. E, nesse caso, você precisa fazer um equilíbrio entre os autores clássicos e os autores contemporâneos. Pode trazer 2 de cada, ou 3 de cada, mas é interessante que a banca veja que você sabe, conhece sobre o campo que você está pesquisando. A originalidade. O que a sua pesquisa ou seu objeto traz particularmente de novo, seja em termos temáticos, em termos teóricos ou em termos metodológicos? Ah, mas eu estou fazendo para mestrado. Mas você pode até citar essa originalidade, não é obrigado, pode citar. Mas aí já é mais obrigado para quem já está concorrendo ao doutorado. E a viabilidade, que é porque a sua pesquisa é concretamente viável nas condições propostas. Citar facilidade de acesso às fontes, aí aqui ele diz arquivo, mas pode ser local de pesquisa, arquivos e bibliotecas que poderão ser visitados, formações ou potencialidades curriculares que o credenciam a empreender a pesquisa proposta. Ou o local, se o local que você vai fazer a pesquisa é acessível, se as pessoas do local já lhe conhecem, se você for fazer entrevista, se você conhece os caminhos para chegar naquelas pessoas. É interessante que a banca veja que você tem essa noção do tempo e que se o seu projeto ele é realmente viável ao desenvolvimento daquele período que você está tentando concorrer, né? Ou para mestrado ou para doutorado. Tudo certo aqui? Então tá. Eu trouxe um exemplo de justificativa. Eu marquei aqui de amarelo algumas partes principais. Ontem, quando eu citei o exemplo da pedagogia hospitalar, eu achei interessante pesquisar e trazer para vocês para continuar nessa mesma linha. Então, eu trouxe aqui, ó, uma justificativa de quase uma lauda e um pouquinho. Depende muito de quantas laudas o edital ele vai sugerir. Então, é interessante que você fique entre uma lauda ou até metade de uma lauda, mas que seja de uma forma bem objetiva a sua justificativa. Então, aqui eu trago, rapidamente, eu vou ler aqui para vocês. A educação em ambientes hospitalares constitui um campo de estudo relevante, especialmente diante dos desafios enfrentados por crianças e adolescentes em situação de hospitalização prolongada. Esse aqui já poderia ser o problema de pesquisa. A situação de hospitalização prolongada enfrentadas por crianças e adolescentes. A garantia do direito à educação, mesmo em contextos adversos, como o da internação hospitalar,
é um princípio assegurado por leis e diretrizes nacionais, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes nacionais. Aqui você já vai trazer um pequeno marco teórico, histórico também, e já vai trazer alguns documentos que já podem dar bases para a sua pesquisa. E para a banca verificar que esses documentos que você vai trabalhar, que são os principais que você vai trabalhar. Aqui não está discriminado o nome do hospital, qual a faixa etária das crianças, quantas crianças e adolescentes vão ser, mas isso você pode citar de forma geral aqui, mas a forma aprofundada, você pode até colocar no final da justificativa que essas informações vão ser citadas na metodologia. Aí vem aqui, no entanto, a efetivação desse direito ainda apresenta lacunas significativas. Você já vai trazer um pouquinho da sua revisão bibliográfica e vai dizer que realmente existem algumas lacunas com essa temática, especialmente no que diz respeito à implementação de práticas pedagógicas inclusivas, continuadas e articuladas com o currículo escolar. A relevância acadêmica dessa pesquisa está em contribuir para o aprofundamento do debate teórico-metodológico sobre os processos educativos em espaços não escolares, ampliando o entendimento sobre o papel do pedagogo hospitalar e sobre as especificidades da prática docente nesse contexto. A escassez de estudos sistemáticos sobre a atuação pedagógica em hospitais, sobretudo em regiões distantes dos grandes centros urbanos, evidencia a pertinência do tema e a necessidade de se promover investigações que dê visibilidade a essas experiências. Também aqui, do ponto de vista social, o projeto assume a importância, você pode até fazer isso aqui, do ponto de vista social, 2 pontos, e responde essa questão. Você pode ir fazendo nesse formato aqui também, se for mais fácil para vocês. Aí, nesse caso aqui, do ponto de vista social, o projeto assume a importância ao reconhecer a educação como um direito fundamental e ao buscar estratégias que possibilitem a continuidade dos processos de aprendizagem de estudantes de tratamento de saúde. O próximo, a originalidade. A originalidade do estudo reside na abordagem da educação hospitalar a partir de uma perspectiva crítica e contextualizada, considerando as especificidades regionais, culturais, institucionais do local que será realizada a pesquisa. Nesse aqui, as especificidades, você já pode colocar mesmo qual é o local, onde qual é a zona. Tal enfoque permite a produção de conhecimento situado que dialogue com os desafios concretos enfrentados no cotidiano das instituições hospitalares e educacionais. Quanto à viabilidade, a pesquisa mostra-se execuível dentro do tempo previsto para o desenvolvimento desse projeto. A escolha do local para a pesquisa de campo leva em conta a existência de instituições hospitalares que já mantêm serviços de atendimento pedagógico, o que favorece o acesso aos sujeitos e às fontes necessárias à investigação. Nesse item já mostra para o avaliador que você conhece o local de pesquisa, conhece os possíveis sujeitos e as fontes necessárias para a investigação. O acervo teórico disponível, o respaldo do programa de pós-graduação e a experiência prévia da pesquisadora com temáticas correlatas fortalecem as condições para a realização do estudo de forma ética, cuidadosa e tecnicamente adequada. Isso você pode colocar também. Assim, a presente investigação justifica-se tanto pela necessidade de aprofundamento acadêmico sobre o tema e para contribuir com práticas educativas mais humanas no contexto hospitalar. Então, aqui bem de forma, assim, bem geral, mas colocando as partes principais, quanto à viabilidade, a originalidade do ponto de vista social, pode colocar social e acadêmico, ou pode fazer um só acadêmico, aqui a escassez de estudos, a relevância acadêmica dessa pesquisa, apresenta lacunas significativas, traz os documentos principais, pode citar, e a situação, talvez também, o problema de pesquisa. Aí você já vai fazer uma pequena amostragem aqui, também pode colocar a sua questão da sua trajetória profissional,
E nessa parte, para finalizar, cadê? Que aqui para a gente não esquecer o local ou a região onde será feita a pesquisa, por exemplo, Manaus, interior do Amazonas, região norte, ou uma escola, um hospital, uma associação de bairro, tipo de instituição hospitalar, ou, por exemplo, tipo de instituição pode ser a escolar, aí você vai dizer se ela é pública, se ela é filantrópica, universitária, infantil, a faixa etária dos sujeitos, se é criança, adolescente, são os dois, seu nível de pesquisa, mestrado e doutorado, óbvio, e qualquer foco específico que seja que você deseja destacar. Atuação do pedagogo, políticas públicas, formação docente, currículo, inclusão, nessa questão aqui da justificativa. Então, a gente traz essa parte aqui, bem objetiva mesmo para vocês. E é isso. Alguém tem alguma pergunta nessa questão? Só para esclarecer, Tá. isso aí que tu escreveu no final, quanto à relevância, é tudo conforme esse autor aí, né? Desse mapa mental, dessa imagem que tem? Bom, daqui? Isso. Isso aqui? Não, essa parte de baixo que tu estava explicando agora. A última lá no final. Sim, Isso, também, é do mesmo livro. Que tu colocou assim, quanto à viabilidade, aí foi explicando. Isso é conforme aquela imagem, né? Isso, Tá. conforme essa imagem aqui. Aí foi só fazendo os parágrafos, né? Isso, Tá bom. É até esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, Projeto de Pesquisa em História. Ele já vai explicando bem direitinho aqui todas as questões aqui, ó. Projeto de pesquisa, justificativa, objetivo, revisão bibliográfica. Aí dá para adaptar para outros campos de pesquisa, quadro teórico, hipótese. Deixa eu ver até aqui na página 15, ó, aí ele traz ó, projeto de pesquisa, aí vai trazendo todos esses quadros, projeto de pesquisa, entendeu? Entendi. A Graciele tem uma pergunta. Pode falar, Grace. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, Vanessa, em relação ao início, né? É mais apropriado, já no início da justificativa, inserir um pouco da nossa trajetória, né? Já nesse início, sim, por exemplo, eu que sou professora já da educação básica, inserir, né, o meu tema, o porquê eu fui levada a pesquisar desse tema já de início, assim, pode citar que eu já trabalho com educação básica, que já trabalho com literatura, por exemplo. Dessa forma, quando se refere a inserir um pouco da nossa trajetória acadêmica e profissional. Isso, você pode trazer um pouquinho, mas de uma forma que não te identifique. Uhum. Então, assim, você pode citar que a sua trajetória, tanto profissional, acadêmica, na graduação, mestrado, lhe trouxeram para esse momento dessa pesquisa e dessa temática que você está propondo. Uhum. Então, você não está surgindo com esse tema do nada. Você tem uma vivência, mesmo que você não trabalhe com essa temática, mas em algum momento ela ali da sua vida, ela lhe trouxe um ponto de atenção para você querer pesquisar. Então, é interessante, você pode trazer no início, no meio, mas assim, se você quiser ser estratégico, você já pode logo trazer. Tá certo, entendi, obrigada. Então, aí vai caber um pouco da trajetória da pessoa, né, na justificativa. Mas cuidado para realmente não fazer, assim, uns 4, 5 parágrafos longos. Pode trazer uns parágrafo 2, bem breve, sim, assim, isso. né? Mas de forma também bem direta, para realmente para não ter aquela quebra de anonimato, né? Em que ele vai dizer, ela está pesquisando isso daqui, mas por quê, assim? Qual é a parte pessoal dela que tem aqui? Eu vi assim que tu colocou lá numa parte, não sei o quê, a pesquisadora. A gente poderia colocar assim, então?
é a trajetória da pesquisadora, no caso, estou falando de mim mesma, né? Ou então a minha trajetória, não sei. Eu fico O que pensando me em como levou, o que me chegou, isso. tá bom. Fernando, tu tem alguma outra sugestão, né, nesse caminhar, nesse item? Eu sugiro que vocês escrevam de forma impessoal, sempre de forma impessoal, entendeu? Por quê? Primeiro, porque nós ainda não temos relevância científica o suficiente para escrever de maneira pessoal. Eu digo nós porque eu me incluo nisso, tá bom? Vai chegar o momento que nós vamos ter, mas por enquanto ainda não. Para preservar o caráter do anonimato e tudo, optem por escrever de maneira impessoal, tá bom? Quando você já estiver lá dentro, aí você começa aos poucos a inserindo essa questão da pessoalidade. Você pode perguntar assim, Fernanda, tem como escrever a minha trajetória de maneira impessoal? Tem sim. A questão não é o que você escreve, a questão é como você escreve. Entendeu? Da mesma maneira que muitas vezes nós somos mal interpretados, não pelo que nós dizemos, mas pela maneira como nós falamos. Também existe isso no projeto de pesquisa. Muitas vezes não é o conteúdo do que você escreve, é a maneira como você escreve. Entende? É por isso que eu falei para vocês. Tem bancas que entendem esse anonimato de uma forma, tem bancas que entendem de outra forma. Aí você precisa verificar o que é que você topa de correr de risco. Você topa correr um risco maior, por exemplo, você está pensando nesse processo seletivo de uma maneira como um exercício, tipo assim, não vai te afetar tanto se você vai entrar ou não vai entrar, você está ali realmente para adquirir experiência, você se arrisca ao máximo, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, se você está ali numa posição que você realmente quer entrar de qualquer forma, você quer esgotar todas as possibilidades, eu recomendo que você tenha um pouco de precaução com relação a essa escrita, tá bom? A gente sempre vai usar o princípio da razoabilidade, gente. Toda vez você vai olhar para o seu texto e se colocar no lugar do avaliador. Esse é um exercício muito interessante para todos vocês. Se coloque no lugar do avaliador. Se você fosse o seu avaliador, que impressão você teria daquele texto? É uma maneira muito interessante de vocês conseguirem fazer um texto bacana. Alguma pergunta mais sobre a justificativa? O Átila colocou, apresentando assim parece muito fácil. É mesmo, parece fácil. Na hora, realmente, principalmente para quem gosta de escrever, diminuir uma justificativa, diminuir um texto. O que eu vou tirar? E se eu tirar é uma parte importante? O que eu vou deixar? Então, ok. Então, acredito que a gente pode dar prosseguimento. Ok, então vamos lá. Gente, é uma pesquisa rápida. Quem aqui pretende prestar o processo para o PPGE da UFAM? Eu? Todos? Alguém pretende fazer para outro? Todo mundo, né, pelo que eu estou vendo. Tá, por que eu estou perguntando isso? Para mostrar para vocês uma questão... Recentemente eu prestei uma seleção da UFPEL. Aí eu fui aprovado, graças a Deus, no PPGE. De quem? De Pelotas, Federal de Pelotas. Olha, meus parabéns, viu, Átila? Que bom. Ele terminou essa semana agora, segunda-feira foi homologação, né? Uhum. Mas, assim, eu gostaria de antes ter tido a oportunidade, né, de um curso como esse, né, de umas orientações para ter elaborado, né, o meu projeto, porque foi muito difícil. Tá entendendo? Mas, assim, né, eu estou aqui para adquirir experiência, né, também porque vem aí, né, a tese, né, e a gente requer, né, bastante experiência, né, para descrever. Aí esse, né, é o meu conhecimento. Eu não vou, né, prestar a seleção, né, do PPGE agora da UFAM. Mas estou aqui já para visão da tese. Que bom, Átila. Gente, todos vocês estão vendo a apresentação do edital? Sim. Sim. Por que eu perguntei? Para chamar a atenção de vocês
para esse anexo 9, onde diz assim, estrutura obrigatória do projeto de pesquisa. Logo abaixo, fala assim, o projeto de pesquisa deverá apresentar como partes obrigatórias os seguintes elementos: temática a ser investigada, linha de pesquisa do programa a que pretende se vincular e potencial avaliador. Por que é que eu estou chamando a atenção de vocês nisso? Porque se vocês forem aqui para baixo, vocês não vão ver na estrutura do projeto em si esses elementos. Vocês vão ler aqui e não vão ver na estrutura esses elementos. Porém, aqui em cima diz que eles são obrigatórios. O que a gente recomenda, então? Que vocês já coloquem na capa isso daqui, ou na capa ou na folha de rosto. A estrutura não diz onde você deve colocar, ele só diz que os elementos são obrigatórios. Se são obrigatórios, eles têm que constar no projeto. Eu colocaria, por um exemplo, na folha de rosto, tá bom? Porque a folha de rosto é um elemento pré-textual que está aí somente, praticamente, sem muita utilidade nesse momento. Aproveita ela para colocar esses elementos. Qual é a temática? 2 pontos, coloca a sua temática. Qual é a linha de pesquisa? 2 pontos, coloque. Qual é o potencial avaliador? Deixe tudo claro. Eu coloquei tudo na capa. Porque também no processo que eu entrei, não delimitava onde você deveria colocar. Eu já coloquei de cara na capa, que era para todo mundo ver logo. Tá bom? Então, chamando atenção para vocês não esquecerem disso daí. Porque muitas vezes nós olhamos só para a parte de baixo, para a estrutura, e esquecemos partes obrigatórias importantíssimas. Se você não colocar isso, você está desclassificado. Tá bom? Então, vamos lá. Passando para a questão dos objetivos e da tese. E, Fernanda, o título, ele já não entrega a temática? Fiquei com essa dúvida agora. Que entregue e pode ser que não entregue. Porque assim como você pode ter uma habilidade para fazer um título bem feito e chamativo, você pode fazer um título moco, entendeu? Um título que às vezes você fala uma coisa no título, falta outra na introdução, falta outra na justificativa, entende? Então, nós recomendamos que você deixe claramente o que é que você está querendo com aquilo, qual é o orientador, qual é a linha, ok? Cássia. Fernanda, então, nesse caso, você aconselha separar, por exemplo, assim, temática, 2 pontos, colocar lá e logo abaixo o título do projeto? Olha, gente, para efeito de organização, eu colocaria na folha de rosto esses elementos. Temática, 2 pontos, isso. Abaixo, qual é a linha de pesquisa, 2 pontos. Abaixo, qual é o orientador. Para efeito de organização, ok? Por exemplo, a temática, contribuindo com essa resposta para a Vitória, a temática, Vitória, a gente poderia colocar, por exemplo, dentro da introdução. Não haveria problema nenhum de colocar dentro da introdução a sua temática. Ou da justificativa, por exemplo, também não haveria. Porém, você ia deixar isso implícito para o avaliador, entendeu? E como a gente quer logo dar um checklist nessas questões aí, é interessante você já deixar explícito, entendeu? Já fala de uma vez o que é que você quer com aquilo, até porque, gente, pensem o seguinte, mais uma vez, se coloque no lugar do avaliador. O tanto de projeto que tem para essas pessoas verem, o tanto que tem para eles avaliarem, eles não vão ficar procurando nenhuma informação do teu projeto, tá bom? Então, por mais explícito que você consiga ser, é melhor para você mesmo. Ok? Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui. Ok. Aula 2, justificativas, objetivos e tese. Eu vou seguir, gente, a mesma estrutura, o mesmo modelo de estrutura que eu fiz ontem para vocês. Algumas orientações sobre como escrever os objetivos e a tese e como não escrever.
Eu trouxe questão aqui de objetivos e tese. Veja, os objetivos que eu vou falar servem tanto para mestrado quanto para doutorado, tá bom? A tese é que é somente para os futuros doutorandos. Então, vamos lá. Elemento e recomendações. Objetivo geral. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui para ficar melhor para vocês. Todo mundo vendo bem, né? Ok. Objetivo geral, ele deve ser abrangente, mas ao mesmo tempo delimitado. E expressar claramente o que a pesquisa pretende analisar, compreender, problematizar ou propor. Veja que eu destaquei em negrito possíveis verbos que você pode utilizar para elaborar os seus objetivos. Por que, Fernanda, isso? Porque não é qualquer verbo que você pode utilizar para elaborar objetivo geral e específico. Existe diferença entre os verbos de objetivo geral e os verbos de objetivo específico. Para você elaborar um objetivo geral, que é a grande finalidade do seu trabalho, você vai utilizar verbos que transmitam um caráter de abrangência, de completude, de finalidade, como, por exemplo, analisar, compreender, problematizar, propor. Para ficar mais claro para vocês, um verbo que você não pode utilizar de maneira nenhuma para objetivo geral. Identificar. Por que, Fernanda? Porque identificar transmite a ideia de pesquisa exploratória, onde você está vendo ainda as possibilidades para chegar àquela temática. Você já saiu dessa fase. Você está propondo um projeto para mestrado e doutorado, pós-graduação estrito sensu. Você não é mais um pesquisador iniciante para você estar na pesquisa exploratória. Vocês devem saber que pesquisa exploratória é a primeira fase da pesquisa. Entendeu? Então, existem verbos que você vai utilizar, que eles transmitem esse caráter, né, de completude, de abrangência para um objetivo geral, e existem verbos que vão para o específico, como, por exemplo, identificar. Identificar é um verbo que você pode utilizar, um dos primeiros que você pode utilizar para um primeiro objetivo específico, por exemplo. Então, eu trouxe aqui o exemplo de um objetivo geral, fictício, tá, gente? Analisar comparativamente políticas de inclusão de mulheres em vulnerabilidade na pós-graduação em universidades públicas no Brasil e no Chile. Ok? Ou seja, ele é um objetivo que ele transmite aquele caráter geral, abrangente, um objetivo grande, suficiente para um projeto de mestrado ou de doutorado, porém, ao mesmo tempo, ele é delimitado. Porque eu estou dizendo o que eu vou fazer, eu estou dizendo onde que eu vou fazer, além do público-alvo, que são as mulheres. Entende? Então, você não pode transmitir um caráter generalista demais. Eu vou abarcar todos os países da América do Sul. Eu vou estudar, por exemplo, a vulnerabilidade de mulheres só. Eu não digo onde é. Aqui eu optei por não colocar, por exemplo, o lapso temporal, mas você poderia colocar. Sem problema nenhum. Ok? Aqui embaixo, objetivos específicos. Devem desdobrar o objetivo geral em etapas concretas e coerentes, com o método e o referencial. Olha, etapas concretas e coerentes. Então, o seu objetivo geral é a finalidade do seu projeto. É o que você pretende alcançar no final do projeto para chegar àquilo que você estipulou no início. Para você chegar nesse final, você vai quebrar esse objetivo geral em partes. Essas partes que você quebrou, que você fatiou, nós chamamos de objetivos específicos. Então, esses objetivos específicos, eles devem ter uma coerência. Como assim, Fernanda? Coerência. Por exemplo, aqui no meu exemplo, você vai estudar a situação da vulnerabilidade das mulheres na pós-graduação no Brasil e no Chile. O que é que faz mais sentido para o avaliador?
você dizer que primeiro você vai identificar um percentual de mulheres que estão nessa condição nesses países, ou que primeiro você vai propor um plano prático para que isso não ocorra. É evidente que o mais coerente é primeiro você fazer o levantamento dos dados, identificar a situação para fazer o diagnóstico, e aí sim você vai entrar com algum tipo de ação. É isso que eu estou explicando para vocês. Os objetivos específicos, eles são nada mais do que o objetivo geral fatiado, quebrado em algumas partes. Por quê? Para você chegar em um grande objetivo, você precisa ter etapas. Você não vai partir uma grande distância só de uma vez. Você vai fazendo aos poucos, etapa por etapa. Isso que é o objetivo específico. E ele deve ter etapas concretas. Não deve ser somente um produto da sua imaginação. E coerente com o método e o seu referencial. Todo projeto de pesquisa tem metodologia e tem referencial teórico. No modelo que nós estamos utilizando aqui, que é o do BPGE da UFAM, ele tem a parte de metodologia em si e tem o quadro teórico. É a mesma coisa, método e referencial. Os objetivos específicos, eles precisam estar coerentes, assim como o geral, evidentemente. Então, quais foram os exemplos que eu trouxe? Identificar, olha, veja, identificar, ele não pode ser utilizado para o objetivo geral, mas ele já pode aparecer no específico. Inclusive, ele é um dos verbos mais utilizados em todos os projetos de pesquisa, porque ele é um verbo relativamente simples de você entender. Qual é a primeira coisa que você faz numa pesquisa? Identificar o contexto, identificar os dados, identificar os desdobramentos. Então, identificar é uma coisa básica, é isso que eu estou querendo dizer. É por esse motivo que quase sempre ele vem como primeiro verbo de objetivo específico. Exemplo, identificar barreiras institucionais ao acesso, analisar os editais de ações afirmativas, comparar experiências institucionais exitosas. Aí nós temos uma coerência vertical. O que significa isso? Os objetivos específicos devem refletir a lógica da tese e a se articular com o quadro teórico e a metodologia. Mais uma vez, frisando isso, você tem uma gradação de objetivos. Eles começam do mais simples até o mais complexo. Para que tudo isso? Para atingir o seu objetivo geral. Então, é preciso ter uma coerência também vertical. Tese. Vamos agora falar com o pessoal do doutorado. Quem pretende para o doutorado, tá bom? Tese, gente, não é uma coisa muito fácil de se elaborar. Porém, é necessário se elaborar. E nós vemos que o movimento desses editais que estão saindo é exatamente no sentido de pedir a tese de cara. No meu edital, não tinha ainda essa questão de exigir a tese como um elemento obrigatório. No de vocês, possivelmente, já vai ter. Então, o que é a tese? Ela é uma afirmação provisória e crítica que será discutida e sustentada na pesquisa. Ela deve trazer um posicionamento analítico. Primeira coisa, gente, a tese, nesses editais que estão pedindo como elemento obrigatório, ela é uma proposta. Não é que você já vai entrar com uma tese fechada e ela não vai mudar. Não é isso. O avaliador, ele quer saber se você tem noção do que é uma tese. Se você quer entrar para o doutorado e você sabe para que lado fica uma tese. É basicamente isso que eles querem saber. Então, o que é uma tese? É uma afirmação que você faz a respeito de um determinado problema científico que você identificou, que pode ser a continuação do seu mestrado ou não. De repente, você estava estudando ali no mestrado um determinado fenômeno científico que, ao final da sua pesquisa, você deu conta de responder determinados fatores sobre ele, mas não deu conta de responder sobre outros aspectos. Então, no doutorado, você vai continuar essa pesquisa sobre os aspectos que ficou faltando você responder. É o caráter inovador. Vocês sabem que a tese ela precisa ter um caráter inovador. O que significa um caráter inovador nesse caso? Não quer dizer que você vai procurar uma coisa que ninguém nunca
Não, gente, vocês não vão encontrar isso. Praticamente todos os problemas que vocês imaginarem, alguém já imaginou também. Alguém, de alguma forma, já se debruçou para estudar. Então, vocês não vão procurar o ineditismo de inventar a roda. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Por quê? Porque o conhecimento ele é construído um em cima do outro. Cada um de nós traz um tijolinho para o conhecimento. Entende? Então, como é que você vai formular a sua tese? Você vai pegar aquele tema que você quer estudar, que você já está estudando, o ideal é isso, que a tese seja uma continuação dos seus estudos. Você vai verificar qual é o aspecto desse fenômeno científico que você está estudando que falta ser melhor aprofundado. Ele pode ser melhor aprofundado teoricamente, ele pode ser melhor aprofundado metodologicamente, é uma possibilidade também. Então, a tese, gente, ela tem muitas possibilidades. A afirmação que você vai fazer dentro do seu trabalho tem muitas possibilidades. E, mais uma vez, aqui frisando, ela é provisória, tá bom? Ela não é definitiva. E ela é crítica também. Ela vai passar por uma discussão durante todo o seu curso, para que você, no final, ao final, possa sustentar de uma maneira teoricamente embasada, metodologicamente robusta. Uma colega entrando agora. Então, deve trazer um posicionamento analítico. Na tese, você se posiciona como pesquisador, como pesquisadora. Não existe um doutorando em cima do muro em relação à sua tese, gente. Não existe isso, tá bom? Se você vai fazer uma afirmação para a comunidade científica, porque o que nós fazemos não é nada além disso, nós, os doutorandos, nós vamos levar uma hipótese para a comunidade científica que nós julgamos até então como verdadeira. Nós estamos ali sustentando aquilo para a comunidade e dizendo, olha, eu tenho evidências por A mais B que me dizem que o que eu estou falando é verdade. Isso é a tese. Exemplo, a estrutura das políticas de pós-graduação nas universidades analisadas, embora formalmente inclusivas, reproduz padrões de exclusão de gênero e classe por meio de critérios meritocráticos e descontextualizados. Veja que eu não trago uma tese qualquer, não é uma afirmação qualquer que eu estou fazendo. O avaliador, quando lê isso daqui, ele viu que eu já me debrucei antes, que eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Eu não estou falando de uma maneira leviana. Então, a sua tese, ela é sim, ela tem que ser analítica e crítica. Ok? Ela tem que ter relação com a problemática, obviamente, né, gente? Mas o óbvio precisa ser dito. A tese deve dialogar diretamente com o problema de pesquisa e indicar uma leitura própria, crítica e situada. Vocês vão verificar no edital do BPGE que ele não traz assim explicitamente problema de pesquisa. Vocês podem observar isso. Ele não traz como um elemento obrigatório, indique o problema de pesquisa, mas ele indique a temática, o que é muito parecido. Não é a mesma coisa exatamente, mas é muito parecido. Então, obviamente, a sua tese, ela tem que estar diretamente relacionada com o seu problema. Não existe você ter um problema e ter uma tese apartada dele, ok? Como não escrever os objetivos e a tese? Então, aqui a gente traz algumas recomendações do que vocês poderiam evitar durante esse processo de escrita. Objetivo geral vago, eu já falei isso para vocês. Estudar o acesso de mulheres à pós-graduação. Gente, isso é muito vago. Extremamente vago. Você não dá para o avaliador delimitação, não indica foco, não indica espaço geográfico, não indica temporal, não indica nada. É uma coisa generalista. Evitem fazer isso. Objetivos específicos também genéricos e repetitivos. Pesquisar políticas públicas. Gente, políticas públicas é muita coisa. Pesquisar políticas públicas é absolutamente vago. Analisar o tema. Não se conectam ao objetivo geral, nem indicam etapas analíticas e claras. Então, mais uma vez, os objetivos específicos são partes do geral. Simples assim.
Eles estão totalmente interligados com o objetivo geral e interligados entre si. Não existe um diferente ali da temática do outro. Eles só estão numa coerência vertical. Usar verbos de ação fracos e imprecisos. Evitar verbos como verificar, mostrar, observar. Prefira analisar, problematizar, compreender, investigar. É o que eu falei para vocês. Existem verbos que nós precisamos evitar na elaboração de objetivos, porque eles não transmitem o tipo de ação, o tipo de visualização que nós queremos que o nosso orientador, aliás, o nosso avaliador tenha. Tese descritiva ou sem posicionamento. É o que eu acabei de falar para vocês. O doutorando, o candidato ao doutoramento, ele tem que ter posicionamento. E ele não pode ter uma tese que vá descrever um problema. A descrição do problema, você tem que deixar lá na iniciação científica. Tem avaliadores que eles até conseguem conceber que o mestrando ele apresente objetivos de uma maneira descritiva, descrevendo um problema sem analisar, sem colocar resultados. Mas no doutoramento, não, gente. O doutorando ele tem que se aprofundar. Então, evitem de usar teses triviais, simplórias, sem um valor argumentativo significativo para a banca. Contradição entre objetivos e metodologia. Exemplo, usar pesquisa documental e declarar o objetivo de compreender as percepções das mulheres. Observem, tudo dentro do projeto está conectado. Não é só os objetivos, não é só a tese com problema. Tudo tem que estar amarrado, e muito bem amarrado. Ok? Então, você tem que usar uma metodologia que faça sentido com seus objetivos. E um objetivo que vai fazer sentido com a metodologia. Lembra que ontem eu falei para vocês que a introdução é a última coisa que vocês vão escrever? É justamente porque, se você escreve a introdução antes, ela vai perdendo a coerência até você terminar o seu projeto. Então, primeiro você escreve as outras partes. Dá conta de que elas estejam bem amarradinhas, todas elas, façam sentido, tenham coerência, tenham coesão. Aí sim, você vai partir para fechar o seu projeto. Eu trouxe aqui, gente, um modelo simplificado, que não é uma receita para vocês seguirem, mas é uma orientação que considero que seria válida nesse caso. Que podemos dizer assim, o que é o teu problema de pesquisa? É o que você quer saber. O que você quer investigar é o seu problema. Simples assim. Segundo, qual é a tua tese para os doutorandos? É o que você pretende afirmar na sua pesquisa. O que você pretende sustentar, o que você pretende defender. É por isso que a tese é defendida para a comunidade científica. É o nosso ponto de vista, é a nossa verdade, é a nossa afirmação que nós vamos defender em praça pública, porque a defesa é pública, para a comunidade científica. O que vai fazer, os objetivos, é o que você vai fazer para sustentar essa afirmação. E, por fim, já um spoiler de amanhã, que é a metodologia. Aliás, amanhã não, semana que vem, que é a metodologia. Como você vai fazer isso? Como você vai alcançar isso? Ok? Temos dúvidas a respeito? Estamos aqui à disposição. Eu tenho. Vai, Vitória. Eu tenho sobre o problema de pesquisa e a tese. Eu estava pensando, o problema de pesquisa e a tese, eles já precisam ser delimitados ou eu posso fazer a delimitação lá no meu objetivo geral? Por exemplo, eu vou colocar que o meu problema de pesquisa envolve os cursos de pedagogia, só que eu não falei em qual universidade, não falei em qual região do país. Aí eu posso fazer isso só lá no meu objetivo geral ou já precisa estar explícito, tanto no problema de pesquisa quanto na tese? Seria melhor você colocar explícito nos dois. O seu problema, Vitória, de pesquisa, ele não vai começar com um verbo. Você sabe disso, né?
O seu objetivo geral, sim. Então, o seu objetivo, ele traduz uma ação. O que é que você pretende pesquisar a partir daquela ação? O seu problema não necessariamente traduz uma ação, ele traduz uma circunstância. O fato que aconteceu. O que eu recomendo, Vitória, no seu caso, é que você delimite um pouco mais. Já diga qual é o local, qual é o período temporal, se existir, assim, um período temporal relativo para você fazer, tá bom? Evite colocar problema de pesquisa de maneira vaga, evitem colocar qualquer coisa de maneira vaga no projeto, tá bom? Graciele. A minha dúvida também é sobre a tese e o problema. Primeiramente sobre a tese, recomenda-se que seja apenas um parágrafo, seja assim, de uma maneira bem direta, e também o problema de pesquisa, como você mesmo afirmou, ele não vem, né, descrito ali como uma obrigatoriedade, embora a gente saiba que ele deve estar no projeto. Então, o melhor lugar, vamos dizer assim, o melhor momento para eu falar do problema de pesquisa seria já junto com a tese, assim, já linkando uma coisa com a outra? Ou seria em um outro momento? É uma forma interessante de fazer essa que você sugere aí, Graciele. É interessante que você já linke o problema com a tese. Ele não vem explicitamente, mas como você falou, bem disse, qualquer pesquisador sabe que uma pesquisa tem que ter problema de pesquisa, senão, para que pesquisar? Né? Se você não tem um problema, você não vai resolver nada. Então, é importante que você saiba que você tem que ter um problema de pesquisa. Geralmente, nos outros editais, o problema de pesquisa ele vinha destacado, você tinha que colocar ele em destaque. Esse aqui foi diferente. Então, você pode, por um exemplo, colocar na introdução. É interessante que você já coloque, por exemplo, antes dos objetivos, você já coloque o seu problema de pesquisa. Logo no início, segundo parágrafo. Entendeu? Aí você já pode colocar lá embaixo os seus objetivos e depois a sua tese. Gente, a tese, ela aparece lá naquele local que vocês viram no edital que eu apresentei, ela aparece depois dos objetivos. Mas nada impede que vocês já coloquem essa tese na introdução. Nada impede. Para que isso, Fernanda? Para ajudar o orientador a visualizar essa coerência que você quer fazer entre os elementos do projeto. O orientador já vai visualizar que você tem um contexto, que você tem um problema, que esse problema está linkado com os seus objetivos, que os objetivos estão ligados com a tese, que a tese está linkada com a metodologia. Lembra que eu falei ontem para vocês? É interessante que vocês coloquem pelo menos um parágrafo de metodologia na introdução? É justamente porque a introdução é a apresentação do teu projeto. Para qualquer pessoa, não é só para o avaliador. Na introdução, ele vai ler o que ele vai encontrar dali para frente. Se você sabe fazer uma introdução bem feita, a chance de ele ter um interesse maior pelo teu projeto é muito grande. Então, se você escreve, Graciele, de uma maneira contextualizada, você não precisa escrever a tese só num parágrafo, entendeu? Só numa frase. Você pode ali colocar um pouco mais de contexto, né? Uma questão situacional na sua tese, colocar algum dado que você considera interessante, colocar alguma citação que você considera interessante, você pode fundamentar para poder dizer, então, para o avaliador qual é a tua tese. Depende muito da maneira como você escreve. Se você escreve de uma maneira mais contextual, se você escreve de uma maneira mais objetiva. Porque até isso tem que ter coerência, gente. Se você vem escrevendo de uma maneira objetiva desde o início, quando chega na tese e você quer florear, isso daí já tira o contexto da coerência do teu trabalho. Ok? Mais perguntas? Todos compreenderam bem? Fernanda, boa noite. Oi, Aline. A minha dúvida é sobre a tese em si. Vocês falando aí, eu fiquei com uma dúvida assim.
Por exemplo, eu vou dizer na minha tese que o céu é rosa. Eu tenho que explicar o porquê que eu acho que o céu é rosa, ou isso vai ficar em aberto e seria isso que eu iria fazer nesses 4 anos. Explicar por que que o céu é rosa. Não, essa é a tua afirmação. Não necessariamente você tem que explicar para a banca por que você está fazendo aquela afirmação, a não ser que ela seja uma afirmação muito absurda. Se ela for uma questão que faça sentido, e se você sentir a necessidade de explicar para a banca algum detalhe a mais, você pode, por exemplo, fazer uma nota de rodapé, entendeu? Você pode lançar mão desse recurso para explicar de uma maneira sucinta para a banca do que você está falando. Porque assim, Aline, se o teu projeto ele está bem amarrado, ele tem coerência desde lá do início, o avaliador vai chegar na tese sabendo do que você está falando, entendeu? É para ele saber, é para ele chegar na tese já com o contexto direitinho do que você está falando. Mas se ainda assim você sentir uma necessidade de explicar um dado, uma palavra, um termo, alguma coisa, você pode lançar mão da nota de rodapé, ok? Entendi, obrigada. Imagina. Mais alguém, gente, tem mais alguma dúvida sobre isso? Ou nós podemos encerrar a nossa aula de hoje? Eu estou entendendo que a gente pode encerrar. Então, gente, Vanessa, você quer fazer mais alguma uma sugestão, algum esclarecimento, falar com o pessoal? Cadê você, Vanessa? Estou aqui, tá aparecendo? Agora sim. Ó, só um exemplo, por exemplo, de uma tese, que tem um livro, acho que, deixa eu ver, tem um livro esse aqui, só um momentinho. Esse aqui, ó. A Mulher na Sociedade de Classes. Vocês já viram esse livro? Da Eliette Safiotti. Ela fala sobre o capitalismo, sobre o trabalho. Olha a tese dela. A tese dela é só isso aqui, ó. Ela afirma que o modo de produção capitalista alija a força de trabalho no mercado, especialmente feminina. Ah, ela desenvolve isso, só isso aqui, nesse livro todo. Então, ela vem contando a história do capitalismo, a história, ela fala de Marx, aí ela fala da produção capitalista, ela faz um contexto histórico sobre o trabalho feminino, como surgiu, até chegar nessa afirmação que ela diz, que o modo de produção capitalista alija a força de trabalho no mercado, especialmente feminina. Simples, bem direto, para a afirmação. Aí, assim, quem quiser conhecer mais, assim, o livro ele é grande, assim, mas ele já traz na capa, na apresentação e na introdução a tese dela, e ela vai desenvolvendo. Só um exemplo, assim, que ele é bem direta, ela não tem muitos rodeios, e a gente consegue entender. A depender do avaliador que vai fazer a avaliação do projeto de vocês, isso daí é maravilhoso, principalmente se ele for homem, gente. Vocês sabem disso. O Átila, cadê o Átila? Saiu. Ele sabe disso. Geralmente os homens não têm muita paciência para fazer muito rodeio. Eles querem que você vá ao dado logo diretamente, tá bom? E como é que vocês podem utilizar isso ao favor ou contra vocês? Muito provavelmente, todas as portarias das bancas avaliadoras serão publicadas pelo PPGE. Creio eu que eles não vão fazer nada ali de uma maneira que não seja transparente, não é? E o que vocês podem fazer com isso? Vocês, sabendo do perfil dos avaliadores, vocês já podem direcionar os projetos de vocês para essa questão mais direta ou uma questão mais contextualizada. Tudo depende também de como você escreve, de como você vai apresentar, porque não adianta você querer trair seu próprio estilo para tentar agradar um terceiro. Você não vai sustentar isso por muito tempo. Lembrem que vocês vão defender projeto, e lá a máscara vai cair. Tá bom? Então é isso, gente.